Antes de mais nada, explica para nós o que é a virada sustentável. Então, gente, vamos lá. A Virada Sustentável hoje é o maior festival de sustentabilidade da América Latina. Presente já aconteceram mais de 50 edições, 50 edições espalhadas por espalhadas? cidades do Brasil. Se somar todas as viradas que a gente já fez, são mais de 50 edições. Caramba, Esse ano a gente vai estar em 8 cidades do Brasil. E o que que é, né, a Virada Sustentável? É esse festival que traz música, dança, arte, painéis com discussões para falar desse tema que é tão importante, né, para a gente se manter aqui no nosso mundo, que é a sustentabilidade, que a gente tem que olhar para isso com carinho, hum. né, porque não existe fora, né? A gente está aqui no nosso planeta, a gente tem que fazer a nossa parte. Então a gente fala sobre isso, mas através da arte, usando a arte como ferramenta. Então é como, porque, tá bom, existe a virada cultural, que é o Sim, evento em São Paulo, que fica lá acontecendo vários shows e tudo, assim. A sim, virada sustentável é algo parecido, assim? É uma feira, é um evento? sim. Como que é a dinâmica A gente dele? fala muito que a gente é uma virada, porque a gente é uma virada de consciência mesmo, né? Ah, Mas assim, é um evento para família. Então você pode ir num show e assistir uma mostra de filmes, tudo isso gratuitamente. Acontece nos parques. É uma programação bem completa de teatro, com tudo falando sobre o tema, mas sempre de uma forma alegre, divertida. que legal. Então, quando está acontecendo virada, você pode pegar o seu filho, sua família inteira e passar um dia divertido, fazendo várias programações, entendendo mais sobre o assunto e se divertindo. Já teve participação de de grandes artistas, de grandes palestrantes, que a gente sempre está convidando para poder trazer essa consciência mesmo para as pessoas, né, do que está acontecendo no momento e como é que a gente pode viver bem. Desde quando tem a virada sustentável? Então, esse ano a Virada Zen vai ser uma debutante. A Virada Sustentável são 15 anos. 15 anos de virada sustentável já. Já 15 é anos. debutante, já sabe tomar as próprias, É. algumas boas decisões, já não todas ainda, né? Mas já sabe. E começou e só São Paulo. Ela começou em São Paulo. E aí, depois de São Paulo, depois de 3 anos, aí ela ganhou o mundo. Ela foi para Porto Alegre, foi para o Rio de Janeiro, foi para Manaus, foi para Salvador. E é muito legal fazer uma virada sustentável, porque quando a gente chega numa cidade e a gente encontra todo mundo que está querendo fazer um mundo melhor, e cada um de É, um jeito. E a gente junta todo mundo numa grande reunião de cocriação e a gente cria qual que seria o festival dos sonhos para que a gente possa sonhar com o mundo que a gente gostaria de viver. que bacana. Então tem um propósito, né, Mari? Bem bacana, assim, que é, quer dizer, um festival Sim, onde vai falar ou de sustentabilidade, talvez seja o tema principal, mas pelo que você está falando, tem é arte, é música, é show, é oficina. Como que define a agenda? Todo ano é igual ou vai mudando? todo ano a gente abre um edital, as pessoas mandam os projetos para a gente faz uma curadoria desses projetos e aí é o que acontece nas ruas. Né? Tem desde uma instalação artística na empena de um prédio. Teve uma vez que a gente colocou um peixe gigantesco dentro do Rio Pinheiros com o Ah, Eduardo Surur. Intervenções artísticas, exposição na Paulista. Então, sempre usando a arte como ferramenta para que a gente possa se conectar através da arte. que bacana. Pô, nem foi combinado, mas eu tenho até uma fotinho, eu acho, desse peixe, que ontem eu fui dar uma olhada, né? Pesquisar. Olha, esse É esse mesmo. daí, não é? Esse é o Pintado, do Eduardo Surur. Olha aí. Ele ficou, acho que uma semana nesse rio, nosso rio, né, famoso Rio Pinheiros, Eu, né, fazendo para as pessoas passarem e fazer uma reflexão, né, como é que esse rio que está ali, né, poderia ter peixes, poderia, é.
né? E foi Pois é. muito legal. Isso foi capa do Estadão, isso Foi, eu saiu em. lembro disso aqui há alguns anos, já faz que uns É, 7, 8 anos. por Foi, aí. né? Eu lembro de É, passar e ver algo assim e chocante, né? é. Porque, quer dizer, não devia ser tão chocante, mas E num outro momento a gente navegou nas águas do rio também de bote. é, Foi muito interessante. É interessante olhar a cidade lá de dentro do rio. É uma outra São Paulo. é uma outra São Paulo. Engraçado, né? Bom, para quem, pessoal, para quem não é de São Paulo, né? E tá assistindo, a gente sabe que aqui o Rio Pinheiros é um rio, infelizmente, muito poluído, assim como o Rio Tietê, são os dois maiores rios que cortam a cidade de São Paulo, e a gente é, parece que melhorou um pouco, né, Mário? Você que vive essa história de Sim. sustentabilidade e pelo visto conhece o Rio Pinheiros muito bem. Você acha que o rio melhorou um pouco nos Melhorou últimos anos? muito É, e tende a melhorar mais. E a gente tem que entender que todo mundo olha para o rio e fala, ai, que nojo, né, do rio, esse rio. Mas esse rio é nosso, né, na é, nossa cidade. Então a gente tem que ter afeto por ele e torcer, né, para que tudo dê certo. E um dia a gente tem esse rio, né, todo mundo é. navegando, Tem bastante né? coisa acontecendo do lado do rio agora, né? Tem Sim, investimentos lá. Aqui, acho que este já tinha aqui a ciclofaixa, né? A é, ciclovia que tem ali. Tem tido alguns eventos lá também, mais eventos agora sim. tem restaurantes, parece que vão ter ali na usina ali. Então tomara que isso fique. Então eu entendi que desde o começo é pegar a cidade e trazer a cidade como trazer o tema sustentabilidade para ela. Total. Muito E ano bacana. passado a gente fez uma praia na beira desse rio. Acho que vocês devem ter visto alguma coisa. Foi uma polêmica, É, porque muita gente achou que a gente estava querendo fazer uma praia mesmo lá, mas na verdade era uma instalação artística para chamar atenção para o rio, para as pessoas olharem para o rio. é. E aí deu o que falar, Deu. e foi muito engraçado. Mas a gente, como Virado Sustentável, a gente gosta exatamente disso, fazer essa provocação. Ah, então foi você. Foi. A chama responsável. Não, foi muito falado, mas foi muito legal Foi. a ideia de falar, porque É. tinha lá, fizeram uma praia, eu lembro que tinha umas fotos com gente sentada, puseram Gente, areia, praia, tinha beach tinha beach tênis, eu tênis, vi uma redinha, tinha e tudo. eu até pensei que talvez que pudesse ser para ficar mais tempo, mas não, foi só por um tempo de conscientização, é isso. Isso, era só uma campanha mesmo, uma instalação artística É, para as pessoas olharem para o rio, né? é. E E, não, e, pô, imagina, e que um dia possa ser verdade, né? De ter peixes lá e de ter essa praia realmente no com rio, né? certeza. Tomara que a gente consiga É. ver isso ainda. E como é que isso foi para outras cidades? Outras ficaram com inveja e começaram a te chamar. É, a gente é bastante convidado para várias cidades. A gente está até estudando agora uma forma de conseguir atender todo mundo que nos procura, porque toda cidade merece ter uma virada sustentável, que é a hora da gente olhar para a cidade. Poxa, é aqui que a gente vive, como é que a gente pode fazer isso aqui ser melhor, né? Claro, claro. Então, então as cidades, assim, a gente gosta muito de quando a gente chega nas outras cidades, porque a gente vê a diferença mesmo que faz. Faz. Mas como é que você. Tá bom, você falando assim parece muito fácil, né? Mas como é que você viabiliza isso, ô Mariana? Como é que quem está Sim. envolvido para que isso funcione bem? Então, a virada sustentável é mais ou menos como um piquenique. Quando você faz um piquenique na sua casa, não, num parque, você chama teus amigos, cada um leva uma coisa, né? E aí você vê, tá aquela tudo fartura, todo mundo feliz, né? Cada um. A gente faz isso com a cidade, né? Poder público, o que que vocês podem trazer para o piquenique? Marcas, patrocinadores, e vocês? Eu posso trazer o recurso. Os artistas, posso trazer minha arte. E aí a gente compõe, né? Por isso que a gente consegue ser tão grande. A última edição foram 700 atrações, todas gratuitas. Então, por causa dessas características de piquenique. E aí agora, virado sustentável em várias cidades, né, e tal. Então, chegou um momento de um outro festival que é primo da virada sustentável, vamos dizer, chegar, que é a Virada Zen. Aham. Porque eu acredito que para a gente conseguir ser sustentável com o mundo, né, a gente precisa
cuidar também da nossa sustentabilidade interior. A gente precisa Sim, estar sim. muito bem com a gente, corpo, mente, alma, para a gente poder viver saudavelmente e aí então ser sustentável.